Meus amigos, diretamente da Brazuela do Sul, na verdade Venezuela do Sul, Caracas do Sul, satisfação estar em meio a vocês novamente. Nossa campanha segue até o dia 6 de outubro. Diga não, não ao 55, não ao PSD de dado do famigerado Kassab. Não vote em nenhum vereador, nenhum prefeito desse partido, vocês sabem o motivo. É isto. De resto, também quero dizer a vocês o seguinte: as pessoas estão reclamando que estão tentando deixar o like aí, não estão conseguindo. Estão tentando curtir e alguma ordem de deficiente capilar certamente está aí atrapalhando. Não se deem por vencido tão fácil. Insista no like, igual a nossa amiga Cidinha, que acabou de colocar aqui agora há pouco no canal. Eu insisti, doutor, e consegui. Eu ainda digo mais. Insista e consiga deixar o like nesse vídeo. Escolha lá na aba Vídeos outros 5 vídeos, 10 vídeos e saia colocando o like lá também. Mesmo sem assistir, saia colocando lá o like, ok? Antes de falar do tema desse vídeo, que é a prepotência dos donos do poder, né? Na figura aí desse homem sem voto, mas ele é do ajuntamento, que é o Ricardo Nunes, e também na prepotência desse terrível Otto Alencar, esse Otto Alencar, líder no Senado do PSD de dado do Kassab. De uma prepotência para com o povo, de uma prepotência para cima de alguns dos representantes do povo, notadamente a prepotência do Ricardo Nunes para cima do Nicolas Serreira, deputado por Minas Gerais, Nicolas Serreira, e também aí para cima do deputado Gustavo Gaia e tudo mais. E o povo, a prepotência desses sujeitos do PSD, e inclusive aí também até a figura, pior ainda, a figura deste Ricardo Nunes, vai perder. A prepotência é imensa. Mas antes disso, eu vou pedir aqui alguns instantes de paciência a vocês, para vocês ouvirem um áudio de um momento em que o Brasil fervilhava, em que o futuro também era incerto e fervilhava fora e dentro do Congresso Nacional, um áudio da lavra do grande Carlos Frederico Lacerda. É um áudio em que ele, perseguido pelo governo Juscelino, onde o governo Juscelino queria avançar para cima das prerrogativas. Vejam, o executivo queria avançar para cima das prerrogativas do Congresso Nacional. E o Juscelino, o Lacerda havia escrito um artigo, porque o Lacerda era jornalista, era político, mas era jornalista. Nesse momento era deputado federal, mas era jornalista de ofício. E o Lacerda havia escrito alguns artigos. E o Juscelino, junto com o seu jurídico, então presidente Juscelino, achou que o Carlos Lacerda, e nós estamos falando dos anos 50, final dos anos 50, que o Carlos Lacerda havia cometido crime contra ele, e o Juscelino pediu autorização à Câmara dos Deputados para processar o Carlos Lacerda. E aqui nós vamos ouvir o discurso do Carlos Lacerda em sua defesa. Teve todo o debate entre quase todos os parlamentares naquele momento, né? Isso não lembra um pouco? Uma das raízes de tudo que está nos acometendo de mal foi o fato de o Congresso ter relativizado tudo, né? Naquela situação do Silveira, do Daniel Silveira. Vamos ouvir aqui o cenário que o Carlos Lacerda narra, relata, conta ali para os seus concidadãos contemporâneos, mas também deixou aí contado até para nós. E depois de ouvirmos essa rápida passagem daquele discurso que o Carlos Lacerda fez naquela sessão que se votava ali, a Câmara decidia se ia dar autorização para Juscelino processar ou não Lacerda. Vamos ouvir o Carlos Lacerda e depois nós voltamos. Eu vou lhes contar o que aconteceu ao fim e ao cabo, e aí eu começo a analisar a situação da prepotência do prefeito, do Ricardo Nunes, candidato à reeleição, para cima do povo e para cima do Nicolas Serreira. Ele mandou o Nicolas Serreira ir para casa, vá cuidar da sua casa, não se meta. Imagine, o povo de São Paulo vai dar outro mandato para esse sujeitinho que nem voto tem? Vamos ouvir o Carlos Lacerda? Mera coincidência. Aliás, mera semelhança é mera coincidência, será?
Vossas Excelências, senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo e, por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático, que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. O castigo que me querem impor não somente é desnecessário, como é injusto, mas a consequência dele é que mais nos preocupa. Pois a partir do momento em que o governo haja conseguido que a maioria lhe obedeça na Câmara, rasgando o artigo 44 da Constituição, o poder legislativo não será mais um poder, e sim um simples serralho. Lembrando que esse artigo 45 da Constituição que ele faz referência, ele está falando aí no final dos anos 50, essa Constituição lá então vigente, era a Constituição de 1946, que durou até 1966. Nós tivemos uma Constituição aí em 66, aliás, em 67. Em 67, com uma leve alteração em 69, fala assim, Constituição de 67/69. Mas aí então, vigente que ele se refere, no artigo 45, dessa época em que ele está nesse embate, o Carlos Lacerda, é a Constituição de 1946, a Constituição do pós-segunda G, tida até hoje pelos constitucionalistas como a Constituição realmente mais democrática que o Brasil já teve. Vamos prosseguir. O presidente da República estará transformado num usurpador pela destruição do equilíbrio dos poderes, graças à capitulação daqueles que dentro de um deles se submetem aos interesses e caprichos tirânicos do outro. Estamos no país em que os golpes de Estado são dados em nome da lei. Talvez alguns membros da própria maioria fiquem muito surpreendidos e até indignados se lhe dissermos isto. Mas saibam que o Estado brasileiro hoje já se parece muito mais com um Estado totalitário do que com uma estrutura democrática. Meus amigos, a história é cíclica, não? Eu sempre digo. Depois fala Afonso Arinos. A história é cíclica. E terminou o discurso aí nesse ponto do grande Carlos Lacerda, homem que eu respeito muito, homem público, nosso país, homem público, história de homem público que eu respeito muito, né? Bom, aí falando, é bom que vocês saibam, história é importante, e ouvir a voz ali realmente, né, do Carlos Lacerda, naquele momento que ele falava ali na tribuna, um dos oradores mais fantásticos que tivemos no Brasil, o Carlos Lacerda. Bom, o Nicolas Ferreira lançou nas redes sociais, já faz aí 2, 3 semanas, essa situação do não aos 55. Não vote nos vereadores e prefeitos 55, porque o seu dono, no Brasil os partidos são pessoas jurídicas de direito privado, pasmem vocês, tem dono. Esta eminência pardíssima, o Gilberto Kassab, é dono fundou esse negócio, acho que em 2000. Eu me lembro que eu atuando no eleitoral, numa campanha municipal de 2012, e naquela altura me parece que era a estreia do PSD, do Kassab, a estreia em eleições. O partido estava recém-formado em 2012, me lembro que chegava a despachar, reunir-me com alguns candidatos, a vereadores, a prefeito no escritório, naquela época em que fazíamos eleitoral, e ali me lembro que tinha até um candidato à reeleição, a vereador, que dizia, não, porque eu estou entrando em contato com o Kassab, eu estou entrando em contato com o Otto, porque o Otto Alencar, desde aquele início, foi o chefe do PSD, do Kassab na Bahia. E no cenário nacional, o Kassab, então, dono e presidente, ele visava fazer assim, um PMDB mais, como se fosse uma versão mais turbinada de poder do que o PMDB. O Kassab determinou a todos os seus, vocês já estão carecas de saber, todos os seus senadores que não votem na abertura do impeachment do Alexandre de Moraes. Bom,
Eles dizem que não, que deixou facultativo, que deixou voto aberto, que cada senador que vote eventualmente em estados a votar, votem como queiram votar. Mas não é assim, pessoal. A estrutura partidária no Brasil não é assim que funciona. Em algum momento você pode ter um gato pingado numa estrutura como essa que vote contra, que esteja no momento de independentismo, já chutando o pau da barraca, mas não é assim. Não adianta falar, não, nós estamos liberando o voto. Estamos liberando a bancada, como se diz. Mas não é assim. Nós sabemos que as amarras partidárias, acabamos de ver o que o Valdemar da Costa Neto fez com o Ricardo Salles. E fez porque Bolsonaro deixou. Não, doutor, foi estratégia de Bolsonaro. O que é que ele podia fazer? Vocês tratam o Bolsonaro como se fosse uma criança, uma mãe alcoviteira tratando uma criança traquinhas. Não é assim. Bom, nesse contexto todo, o Nicolas criou então a campanha junto com o Gustavo Gai. Depois, todos nós estamos encampando nós e vocês encampando, nós de um lado, vocês aí do outro complementando, a campanha já pegou e vai ser um desastre eleitoral para o PSD, que é o partido que hoje tem mais vereadores, mais prefeitos no país. E olha, os cálculos aí que são apontados é que eles vão perder a metade disso. E se não aprenderem quando começar aí 2025 e indo para 2026, vão perder essa bancada, me parece que são 15, se não me engano são 15, são mais de 10 senadores que tem. Ou votam com o povo, porque vocês são representantes do Estado / povo, e o Estado é feito de povo, vocês são representantes do povo, tem que aprender que o povo são seus patrões, ok? É assim que deve funcionar. Nesse sentido todo, a campanha está, pessoal, indo de maneira maravilhosa, a ponto que o Otto Alencar, líder do PSD no Senado, gravou um vídeo, mas ao invés de ser um vídeo chamando para realmente a comunhão, chamando para a contemporização, chamando para um diálogo, ele é um vídeo em que ele foi arrogante, esse Otto Alencar. Arrogante. E ele é muito arrogante para cima de mulheres também, quando ele está de senador, esse Otto Alencar, e está ali em CPIs, mulheres como a doutora Nísia, aquela outra doutora também, eu esqueci o nome dela agora, a de Fortaleza, do Ceará. Ele foi muito truculento com essas mulheres. Aliás, o Otto Alencar entende muito truculência. Certa feita, se não me engano, até na mesma CPMI, estava lá um depoente acompanhado do seu advogado, um advogado de esquerda, o professor Alberto Zacarias Toron, um dos maiores especialistas em habeas corpus do país. Não compartilho da mesma ideologia que ele, mas respeito muito o doutor Toron. É um homem de bom trato, trabalhador. O doutor, embora esteja aí nesses prerrogativos, o doutor Toron estava ali acompanhando seu cliente e quando algum senador ou deputado, não sei, estava interrogando, fazendo umas perguntas, se excedendo para o seu cliente, o doutor Alberto Zacarias Toron fez uma ponderação, como o advogado ali, qualquer um devia fazê-lo naquele momento. E aí esse desrespeitoso desse Otto Alencar, ele é reincidente em ser desrespeitoso, ele pensa que ele tem um Moraes na barriga, ele olhou assim para Toron e disse assim, não, ele olhou para o cliente do Toron e disse, mas seu advogado está nervoso, seu advogado está vermelhinho, chega a estar corado de nervoso. E aí, claro que o doutor Toron não deixou barato, disse assim, essa é a minha cor, o senhor está me respeitando, respeita a advocacia, essa é a minha cor. E aí o Otto Alencar engrossou pro lado do Toron, disse, não, o senhor vai sair daqui, viu, o senhor não pode falar assim com o senador, e o senhor não pode falar assim com o advogado. E aí ele engrossou, e alguém veio, eu estava assistindo a sessão, alguém veio ao ouvido dele assim, não me lembro mais quem, eu tenho certeza que disse o seguinte, ô Otto, você não conhece o Toron, não? Advoga para todos nós. Olha lá, viu, Otto, olha, você precisa dele. E aí ele que já tinha chamado segurança do Senado para tirar o Toron, porque o Toron disse que não ia sair, não tinha motivo nenhum. Aí ele contemporizou, então tá bom, eu vou deixar Vossa Excelência aí, eu acho que houve um mal entendido, para você ver o nível dessa gente. Esse é o líder do PSD, infelizmente ex-governador da Bahia até. Esse é o nível do PSD. Muito bem. E além disso, o que houve com o Ricardo Nunes? O Ricardo Nunes, numa entrevista recente lá na Sabatina, perguntado, olha essa campanha aí dos conservadores, aí eles dizem, né, dos bolsonaristas contra o PSD, encampada pelo Nicolas, o que é que o senhor acha? O Ricardo Nunes disse, acho que o Nicolas Ferreira devia ir para casa, cuidar da casa dele, Minas, né? Cuidar da casa dele.
Que prepotência, rapaz. Olha, o pessoal vai tomar essa opção no escuro. Pablo Marçal é um sujeito também muito complicado, assim, muito obscuro, mas não vai ter jeito. O pessoal vai, não sei se aquelas coisas mágicas vão fazer mágicas, mas o Pablo Marçal não tem jeito. Por que o pessoal fica assim pensando, né? O brasileiro gosta de histrionismo, né? Por que não vota na Marina? Por que não vota na Marina? Não, porque eu não quero perder voto, a Marina pode não ganhar. Por que então, se todo mundo que está dizendo que vai votar em protesto ao Marçal, que não dá para votar nessa indicação do Bolsonaro, por que vai votar para o Marçal? Por que não vota na Marina? Bom, mas o fato é o seguinte, acho melhor, não elejam mesmo esse Ricardo Nunes. É um troço assim, rapaz, é um homem do Xandão, um homem do Temer, cara. O que será que está passando na cabeça de Bolsonaro, né? Aí tem gente que tem várias teorias. Meus amigos, deixem seu like. Lembrem-se da análise do caso Lacerda. Deixem seu like. As pessoas estão dizendo que não estão conseguindo dar o like. Insistam. Se inscrevam como membro do canal, ainda tem a aba Seja Membro. Se puder, aqui embaixo é um comentário fixado, o primeiro com a chave Pix, por meio da qual você pode colaborar com o canal. Assim, sobre o caso Lacerda. O que aconteceu naquela época? O Juscelino, como eu disse, pediu autorização para processar o caso Lacerda. E ali era a sessão onde a Câmara estava debatendo para ver se autorizava o Juscelino processar o caso Lacerda. E houve um grande debate. Havia um grande orador da UDN, que era um grande partido, a UDN, importantíssimo, o partido Carlos Lacerda. Afonso Arinos era era um grande orador também, o líder da UDN, e o Lacerda era um grande orador. Então imaginem, o Carlos Lacerda, com debates jurídicos, conforme vocês viram, não eram esses deputados que tem por aí, senadores de hoje. O Afonso Arinos também maravilhoso, né, cara de grande conhecimento, ali pela UDN, todos contra a dar autorização para Juscelino processar o Lacerda. E do outro lado, o Vieira de Mello, que era um grande jurista, que era líder do governo de Juscelino, um grande jurista aqui da Bahia, do oeste baiano, de Barreiras. Morreu jovem até, o Vieira de Mello, um homem especialista, um grande jurista, e portanto foi um grande deputado. Imagine o nível da época. Prevaleceu a tese em que os deputados mantiveram a independência dos poderes e não deram a Juscelino a licença para processar o caso Lacerda, e o processo, ou a intenção, o requerimento foi arquivado. Havia ainda ali, pôde-se manter a independência entre os poderes. Nunca acreditei que o Juscelino fosse um democrata, coisíssima nenhuma. Apenas naquele momento, o judiciário não era como o de hoje, não dava espaço para tiranetes, não era tiranete, e também o nosso parlamento não era um parlamento pachecozinho desse Arthur Lira. Era outro momento. Viva aqueles momentos em que os nossos brasileiros demonstraram que nossas instituições podem ser altivas. Que pena, meus amigos, no final dos anos 50 éramos mais democratas do que hoje. Hoje é democracinha. Um abraço.